Fala, torcedor palmeirense, chegou o dia da decisão. O Palmeiras vai em busca da remontada contra a LDU. Temos aqui a provável escalação do Verdão, todas as últimas informações do Palmeiras antes desse confronto. Breler Pires, comentaristas aqui da ESPN Brasil, trazendo direto do Allianz as últimas notícias do Palmeiras para esse confronto. Então é isso, meus amigos, vamos em busca da virada. Deixa aqui o seu palpite para a partida de hoje. Hoje é 3-0 o Verdão e o Verdão passa nos pênaltis. Deixa aqui também o seu palpite. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo conferir as informações do Palmeiras. Alô, fã de esportes, com o apoio da torcida, o Palmeiras fechou a preparação para enfrentar a LDU nesta quinta-feira, brigando para chegar à decisão da Libertadores. O time fez o último treinamento no estádio do Allianz Parque e a torcida palmeirense ficou do lado de fora, mostrando incentivo, apoio, nesse momento difícil do time que busca essa virada. Perdeu o primeiro jogo por 3-0, precisa de uma vitória por pelo menos 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. O time terá algumas dúvidas. No meio-campo, Aníbal Moreno voltou a treinar normalmente e aí fica a questão se ele entra no meio-campo no lugar do Bruno Fux, que jogou de volante na última partida. Essa é a dúvida que o técnico Abel Ferreira vai levar para esse confronto de quinta-feira. A outra no ataque, porque o Ramon Sosa é uma opção, entrou no intervalo do jogo na partida contra o Cruzeiro, último jogo do Campeonato Brasileiro, e também no jogo lá em Quito contra a LDU. Fica aí a opção para deixar o time mais ofensivo com a entrada do paraguaio Ramon Sosa. De certo, é o retorno do Piquerez, que estava suspenso no Campeonato Brasileiro, e está de volta à equipe. O Palmeiras tenta essa virada que nunca aconteceu na Libertadores, desde 1988, quando tem a fase semifinal. Há 37 anos, 10 times conseguiram abrir a vantagem de 3 gols no primeiro jogo semifinal, e os 10 se classificaram para a decisão da Conmebol Libertadores. Estou muito feliz, com certeza é muito importante para nós ter esse apoio de todos os funcionários do clube que estão aí atrás dos bastidores para nós estar jogando aí, e muito feliz. Agradecer cada um também, agradecer cada torcedor e esperamos fazer uma excelente partida e sair com a vitória. Vai ser vida ou morte. Vamos entrar para tentar a vitória a todo tempo, do primeiro ao último minuto. E vamos, estamos confiantes, contamos com o apoio da torcida também e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Com o técnico Abel Ferreira, o time já conseguiu algumas goleadas aqui no Allianz Parque pela Libertadores. São 30 jogos jogando no seu estádio pela Libertadores, 19 vitórias e 10 com goleada. É isso que o torcedor espera nesta quinta-feira para ver o Palmeiras chegar à sua 7ª decisão de Libertadores. Boa, você vê quando o jogo é grande, é importante pela equipe na cobertura, né? A gente sai de Vinícius Nicoletti e vamos para Rafael Prats, ao vivo lá no Allianz Parque. Só lá em cima. Só lá em cima, coisa é outro nível. Já participou com a gente aqui antes do intervalo, com piscadinha e tudo. Ah, que isso, é muito carisma, é carisma e informação. Seja muito bem-vindo, craque Rafael Prats. Prazer estar contigo, amigo. Beijo grande, bom dia. Tudo bem, Gláucia? Bom dia especial para você, bom dia para o Jailson, para o Donk, para o fã de esportes. Quem olha o Allianz Parque agora mais sossegado, né, já imagina o que vai estar aqui à noite, né? São esperadas mais de 40 mil pessoas às 9h30 nesse jogo Palmeiras-LDU, que vale uma vaga para a final da Conmebol Libertadores. A gente vai trazer algumas imagens de ontem. Palmeiras treinou aqui no Allianz Parque, sem torcedores no estádio, mas muita gente fora do estádio. Então, quando o ônibus do Palmeiras deixou o treinamento aqui no final da tarde, 5h30, 6 horas da tarde mais ou menos, né, horário de Brasília, muita gente para apoiar a equipe, né? Então foi um pedido do próprio Abel Ferreira para fazer um treinamento mais reservado, sem torcedores no estádio, mas muita gente fora do estádio, apoiando o time, incentivando o time, e esse é o clima para o jogo de hoje, né? Para quem acredita no milagre da classificação, é preciso muito apoio, muito incentivo, e assim vai estar o Allianz Parque hoje à noite para o duelo contra a LDU, que vale vaga para uma final, para uma grande final de Conmebol Libertadores. Sobre a equipe, Gláucia, o Abel não deu uma pista tão clara de quem vai começar jogando, mas a tendência é do time semelhante que começou contra a LDU em Quito, que perdeu por 3-0 no Casablanca, né? O Fux deve ser o volante, Emiliano Martins mais uma vez
preterido pelo Abel Ferreira. Dali em diante, há uma opção do Sousa começar, há uma opção do Alan começar, mas a tendência é que o Maurício comece por um lado, o Felipe Anderson comece pelo outro lado, o Andrés Pereira mantido no meio-campo, com a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes mais uma vez começando uma partida. O Palmeiras vai precisar de gols, né? E não apenas gol e muitos gols, né, para classificar no tempo normal. A LDU tem uma baixa de última hora, né, que foi o Brian Ramírez expulso na ida em Quito. Deve jogar o Cornejo pela ala esquerda da equipe equatoriana. Mas o Palmeiras, Glaucio, hoje comemora 5 anos da era Abel Ferreira. Há exatamente 5 anos ele começou a trabalhar no Palmeiras. Muitos títulos, muitas viradas, muitas vitórias marcantes ao longo desses 5 anos de período da comissão técnica do Palmeiras. E hoje talvez o maior desafio. Sair de um 0-3 numa semifinal para tentar reverter a vantagem da LDU e jogar a final contra o Flamengo em novembro, em Lima, no Peru. A tendência de um time que se assemelha ao que começou em Quito, com uma outra postura, uma outra proposta, uma outra maneira de jogar para tentar mudar a vantagem da LDU e chegar à grande final da Libertadores da América, dia 29, em Lima, no Peru. Glaucio Santiago. Pois é, Rafa, é justamente esse trabalho, esse histórico do que tem sido essa era Abel, né, faz com que o torcedor também acredite nessa remontada. E é curioso, logo depois do jogo de Quito, né, mesmo os 3-0, o discurso era muito esse, que ainda era possível reverter aqui, porque o torcedor já viu o Palmeiras nesse período também fazer grandes partidas e sair de situações que pareciam bem complicadas, enfim. E eu acho que isso que traz muito essa crença também para o torcedor. Mas é óbvio que passa muito pelo jogo, pelo campo e pelo que o Palmeiras não conseguiu fazer em Quito, né? Eu me lembro que no jogo lá a gente discutia muitas opções do Abel, pensando num jogo um pouco mais físico até, pelas condições de altitude, pelo que ele também tinha que administrar ali, né? De ser um jogo, muitas vezes, de trabalhar um pouco mais a bola e diferente por conta das condições de clima, mas a gente também não viu isso, né? A gente não viu um Palmeiras conseguindo colocar a sua ideia, né, Jailson? E aí hoje é muito diferente. Jogando em casa, um Palmeiras que tem que sair para o jogo, tem que propor o jogo, tem que dominar mesmo e conseguir fazer, acho que logo cedo, pelo menos um primeiro gol, para também se usar ainda mais desse ambiente de estádio, né? Se fosse outro treinador, principalmente, né? Se fosse outro treinador ali na beira do gramado do Palmeiras, a gente já daria o confronto por encerrado. Mas sendo Abel Ferreira, toda a história que ele já construiu, o espírito que ele tem, o comando que ele tem também, né, da equipe como um todo, fica todo mundo ali na expectativa de como vai ser o jogo de hoje, como ele vai montar essa equipe e como ele vai tentar essa remontada. Foi o que o Vitor Roque falou ali na sonora, né? Desde o primeiro segundo, desde que o árbitro apitar o jogo, realmente a expectativa é o Palmeiras em cima da LDU. Tem qualidade para isso. Acredito que o Prat estava falando em relação à escalação. Acredito mais num Fux como um terceiro zagueiro para liberar todo mundo, sabe? Vai todo mundo para frente. Proteger um pouco mais ali. Protege um pouco mais em relação aos três, até para igualar. A gente estava nessa conversa de semana passada. 1 segundo ali, 2 segundos ali de desgarre. É uma dúvida que pode acontecer quando você enfrenta o time que joga no 3-5-2. Você acaba, a gente vai conversar sobre isso mais, né, na segunda hora, mas uma dúvida entre lateral, volante, zagueiro, em quem pega quem, você acaba deixando um adversário sozinho. E foi assim, basicamente, que o Djamil conseguiu fazer os 2 gols no jogo de ida. Então, como o Palmeiras precisa dessa remontada, eu acredito mais numa linha de 3 e o resto, vai todo mundo para frente. Os 3 lá se viram para marcar os possíveis contra-ataques da LDU, mas eu acredito que o resto da equipe vai toda para cima, para pelo menos, ali como o Cícero Melo falou pra gente, nos primeiros 20 minutos, ali sair já o primeiro gol para inflamar de vez o Allianz Parque. E até, Dom, que as dúvidas aí, as possíveis mudanças do Abel, passam muito também pelas mudanças do que foram feitas no primeiro jogo. Agora, pensando nessa outra estratégia daqui, né? Essa LDU que também consegue fazer muito lá em cima essa marcação mais alta, usou isso nas outras fases como uma arma muito poderosa, né? O jogo de volta aqui no Morumbi tomou um sufoco do São Paulo e depois teve esse escape também importante, né? E aí, fazendo mais um gol, já deixando o confronto encaminhado. Então, com certeza, o Abel também de olho nisso. A gente falava muito no jogo de ida, né, que ele também teria visto essa postura da LDU lá, mas aqui, sem dúvida, que também é algo a ficar atento. Eu acho que você faz muito bem de lembrar o jogo contra o São Paulo aqui no Morumbi, porque, lógico, acho que o São Palmeiras está num nível à frente do São Paulo, de qualidade técnica, de trabalho e tudo mais, mas deixou claro o quanto que esse time pode ser vertical, com a Zugará e Medina, de esticar rapidamente, por isso que eu concordo com o Jailson. Acho que o Fux faz muito sentido para... Lógico, você está falando de um jogo que você está pensando em fazer 3 gols.
mas você também não corre o risco, tem que evitar o risco de tomar um, porque você aumenta o desafio. Você tem laterais ofensivos, ainda se for começar com Kelvin, com o Piquerez, para você ter a liberdade desses 2 jogadores apoiarem e você não correr tantos riscos nesse contra-ataque, que imagina você toma um gol ainda, aí desmorona qualquer possibilidade de reação. Então acho que você ter essa cautela sem abrir mão da ofensividade é importante, já tendo em vista o que aconteceu na fase anterior da LDU. Então tem esse risco que a LDU oferece para esse jogo de volta e também não duvido nem um pouco. A gente banaliza muito o termo milagre, para mim não é milagre se o Palmeiras reverte o cenário. É uma missão muito complicada, é difícil, mas considerando todo o trabalho, o que esse time já fez em jogos, por exemplo, arrancada contra o Botafogo no Brasileirão lá em 2023, recentemente a virada que teve com o São Paulo, as polêmicas de arbitragem à parte, é um time que já se mostrou capaz pelo trabalho e dentro de campo a conseguir viradas um tanto quanto difíceis. Então acho que é totalmente capaz de fazer isso. Imagina você abrir um 2-0, muito difícil imaginar que não venha um terceiro gol. A missão é bem complicada, a LDU é favorita, clara, a avançar pela vantagem construída, mas não acho que é uma missão para ser considerado um milagre caso o Palmeiras consiga essa remontada, tendo em vista o trabalho tão consolidado. Prates, você até citou também a questão do Vitor Roque, a gente viu ele aí no material do Vinícius Nicoletti, e esse é um cara muito falado, inclusive, lá também no Equador, um ponto de atenção muito importante para a equipe da LDU e também no torcedor. Era um cara muito lembrado quando a gente conversava com os torcedores na rua, né? De ver o momento, de ver a fase que ele vive hoje, e aí sempre diziam, olha, a gente espera mais atenção para cima dele e tal. Com certeza também a expectativa para o torcedor do Palmeiras hoje é que o Vitor Roque esteja nesse momento que ele está desfrutando agora. Sem dúvida, né, Glaucia? E eu imagino o seguinte, nem o Abel Ferreira e nem o Thiago Nunes, técnico da LDU, imaginam o Palmeiras tão mal hoje como esteve em Quito. Agora eles estão mal, passa muito pela LDU, que desencaixou completamente o tipo de marcação que o Palmeiras exerce, que é essa marcação de perseguição individual de um atleta sobre o adversário, né? E o Vitor Roque, em Quito, dominou bolas muito longe da área. Hoje é o Vitor Roque, imagino, muito mais perto da área, né? Porque o Palmeiras deve ter muito mais a bola, jogar muito mais no campo de ataque. Então é o Vitor Roque para ser marcado ou por Mina Caicedo, ou pelo AD, que é muito bom zagueiro, ou pelo Quinones, muito mais em uma zona perigosa para a LDU. Então o Vitor Roque que a gente viu semana passada e o Palmeiras que a gente viu semana passada no Equador deve ser uma outra história aqui hoje no Allianz Parque. Isso não garante classificação, isso não garante que o Vitor Roque vai acabar com o jogo, mas garante um outro tipo de atenção da LDU. Né? O jogo começa 3-0 para a LDU. Então acho que talvez o que os equatorianos imaginavam na ida, eles estejam hoje observando na volta. O Vitor Roque mais perigoso, mais perto da área, carregando muito a bola em uma zona complicada para a LDU marcar. Eu acho que é um Vitor Roque que a gente se acostumou a observar aqui no Brasil. Nós não vimos em Quito e certamente a gente vai ver logo mais à noite no Allianz Parque para esse jogo que vale vaga para a final da Libertadores. É isso. Rafa, segue com a gente também. Vamos falar mais deste Palmeiras para hoje, esse jogo importantíssimo contra a LDU ao longo do nosso Sport Center, mas também... Muito bem, torcida do Verdão, mais um vídeo aqui no canal, trazendo para vocês as últimas atualizações do Palmeiras, antes do jogo aí, o confronto que decide a vaga para a final da Libertadores, que já tem data marcada, meus amigos. Será disputada no sábado, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. O estádio Monumental vai ser o palco da decisão. A arena tem capacidade para 80 mil torcedores e volta a sediar a decisão. A última aí foi em 2019, naquela final lá entre Flamengo e River Plate. Então, meus amigos, é isso aí. O Verdão que precisa buscar essa virada para confirmar a sua passagem para a final. Dá para sonhar, dá para acreditar, o Verdão tem futebol, tem estrutura, tem trabalho, tem torcida. Hoje tá tudo a favor do Palmeiras para buscar essa vaga na final. O primeiro finalista, né, já foi confirmado. Infelizmente o Flamengo, o Racing não conseguiu bater o Flamengo e o Flamengo passou aí para a final, né? Então o único que pode parar aí o Flamengo é realmente aí o Palmeiras. Temos que torcer bastante aí pro Verdão conseguir aí a classificação, meus amigos. É isso aqui, deixa aqui abaixo o seu palpite, comenta aqui, quero saber o seu palpite pro jogo. Hoje, meus queridos, vai ser sofrimento, mas vai dar Verdão. Hoje é 3-0 pro Palmeiras e o Palmeiras vai passar nos pênaltis e vai pra final contra o Flamengo, meus amigos. Comenta aqui o seu palpite, se inscreva, deixa o like, tamo junto e fui!